Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor e de bondade, queremos mais uma vez lhe agradecer a oportunidade de aqui estarmos, buscando as compreensões que ainda nos faltam, os entendimentos que ainda necessitamos, para trazermos para as nossas vidas mais serenidade, mais leveza, mais facilidade em lidarmos com questões tão nossas, tão humanas e ainda tão limitantes. Auxilia-nos, Senhor, a estarmos abertos hoje para podermos lembrar tantos ensinamentos que já obtivemos e que já temos condições de colocá-los em prática, para assim conseguirmos vivenciar nossas vidas em mais simplicidade. E assim, na confiança que temos sempre de que estarás conosco, lhe agradecemos mais uma vez. Que assim seja. Bem, boa noite a todos. A gente vai conversar hoje sobre medo. E o medo, ele é conhecido por todos. Eu diria sem exceção. Todos nós temos medo. Todos nós, enquanto humanos, todos nós, enquanto seres. Animais também sentem medo. E sentir medo deveria ser uma coisa vista por nós com muita simplicidade, porque o medo, ele já existe em nós por uma necessidade nossa de estarmos nos cuidando. Se nós pararmos para pensar, a primeira forma de manifestação do medo, talvez conhecida por nós, ela foi muito instintiva, né? Nós precisávamos ter medo para que nós tivéssemos condições de cuidar da nossa sobrevivência, né? Se a gente for parar para pensar, remotamente falando, né? A gente tinha uma vida um pouquinho mais complicada do que a gente tem hoje, né? Porque a gente tinha que estar, ao mesmo tempo, que buscando se alimentar e se cuidar das nossas necessidades naturais, né? A gente ainda tinha alguns adversários que a gente precisava estar sempre atento para ver se a gente precisava se colocar em posição de fuga ou de luta. Acho que na grande maioria das vezes mais em fuga do que em luta, mas esse instinto de preservação, de estarmos nos cuidando, ele ainda existe em nós hoje. Esse medo instintivo, todos nós ainda apresentamos, porque todos nós, até por questão de entendimento, né, sentimos o medo e ele se reflete em nós, ele se demonstra em nós, até nas nossas questões mais físicas e orgânicas, né? Se a gente está numa situação de medo, de perigo, a gente vai ter uma diferença nos nossos batimentos cardíacos, na nossa respiração, no modo como a gente encara, né? Tudo isso vai ser refletido em nós. Então, o medo é uma emoção ainda, em muitas das vezes, instintiva. Então, quando eu falo instintiva, eu digo assim que muitas das vezes
o medo, ele foge ao nosso controle. Por quê? Porque na intenção de nós estarmos fugindo do perigo ou nos protegendo de alguma situação de risco, o medo automaticamente surge. E aí, hoje, mesmo nós não temos que nos cuidar e nos prevenir de adversários tão mais ferozes, nós temos ainda muitas questões que nos trazem esse sentimento de preservação, né? Então, instintivamente, a gente sabe quando a gente está numa situação de risco. E aí a gente tem toda essa preocupação de estar fazendo tudo que, no momento, é possível para que a gente se cuide, não é? Por exemplo, instintivamente, a gente sabe que não pode atravessar, por exemplo, uma rua sem tomar o devido cuidado de olhar se está vindo ou não algum automóvel, porque a gente tem medo de um veículo em alta velocidade ou de um veículo que venha de uma forma meio que desgovernado. Então, a gente tem que ter essa atenção. Então, o medo, ele não é uma coisa ruim, porque nós ainda precisamos ter referências instintivas para nos trazer limites, para nos trazer até um certo respeito com relação a diversas questões. Por exemplo, se eu não tiver medo, eu posso achar que eu posso ir à praia, como eu fui, por exemplo, outro dia, e observei que o mar estava muito bravo. Eu não sei nem se é assim que a gente tem que falar, mas eu estou falando do jeito que eu senti, muito bravo. Eu falei, gente, eu não tenho coragem de encarar o medo. Então, por respeito, eu senti esse medo e não adentrei ao mar. Fiquei só olhando de longe. Então, o medo, ele não é ruim. O que a gente pode dizer que talvez não seja tão bom, seja aquele medo que nos impede de fazermos aquilo que nós gostaríamos de fazer sem o devido entendimento. Esse medo instintivo, a gente talvez ainda o mantenha por muito tempo. Não sei se um dia a gente deixe de tê-lo, né? Porque instintivamente a gente parece que a gente tem uma percepção, um sexto sentido das coisas e a gente sabe, isso acho que eu não devo fazer, ou eu devo tomar cuidado com isso ou aquilo, ou aquela pessoa, ou essa situação. Então eu acredito que isso também seja uma questão de maturidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Mas existem muitos tipos de medo. E como eu falei, todos nós temos medo, sem exceção, todos nós. E não adianta dizer assim, eu não tenho. Tem. Se você parar para pensar e quiser enxergar, você vai enxergar. E se todos nós temos, a gente deveria lidar de uma forma mais simples com isso, mais leve, porque às vezes a gente se cobra ter que ser corajoso. E às vezes a gente se perde nessa intenção. Mas aí eu queria falar de uma outra forma. Como eu disse, existem esses medos que são ainda instintivos. Mas existem também os medos que são racionais. São aqueles medos que a gente tem e que eles já são frutos de algumas experiências nossas, sabe? Alguma coisa que a gente já vivenciou, que a gente já experienciou e sabe que aquilo também requer de nós alguns cuidados. Deixa eu ver um exemplo aqui. Tipo assim, vamos pegar assim os pais, né? Os pais que têm filhos pequenos. Algumas
brincadeiras, algumas coisas que as crianças gostam de fazer, a gente sabe que colocam, são situações, são coisas que elas gostam de fazer e que as colocam em risco. Então, nós, enquanto pais, enquanto responsáveis, nós ficamos temerosos, porque nós não desejamos que essas crianças que estão sob os nossos cuidados se machuquem, né? Sofram algum tipo de acidente, isso, de acidente. Então, existem esses medos que são racionais, são aqueles medos que a gente sabe porque a gente os tem e a gente lida com eles de uma forma, de certo modo, até tranquila. Porque, até aqui eu posso deixar que ele faça, né, no exemplo da criança, além disso, eu não vou deixar, porque aí eu estaria sendo irresponsável. Então, esses medos racionais, a gente até tem um certo controle. O problema é que os medos não ficam limitados só a esses racionais. Hoje, a grande maioria dos nossos medos, eles são muito imaginários. E esses medos imaginários, nós não temos muito controle e nem muito entendimento sobre eles. E são justamente esses medos, e aí a gente pode sair listando muitos, né? Então a gente pode dizer assim, medo de morrer, medo de falar em público, medo de perder um ente querido, medo de altura, medo de afogar-se. Diversos medos. Aí cada um de vocês pode listar alguns medos que vocês conseguiriam imaginar. Por que eu estou chamando esses medos de imaginários? Porque nem todos esses medos, eles realmente são reais. Por exemplo, se eu digo que eu tenho medo de altura. Fred, quer falar? Você quer concluir o raciocínio? Porque eu tenho uma pergunta aqui. Você prefere tem a ver com isso que eu estou falando? Já faz parte do que eu estou... Só levantou a mãozinha. Dá para concluir o raciocínio, então? A gente espera um pouquinho? Deixa eu só falar um pouquinho mais sobre esses medos imaginários, que aí, pelo menos, eu defino essa classificação aí que eu adotei. Então, esses medos imaginários, eu ia pegar um exemplo, né? Então, vamos dizer assim, medo imaginário, eu poderia colocar medo de alguma coisa que eu ainda não vivenciei, mas que eu digo que eu tenho. Tipo assim, medo de avião, de andar de avião, ok? Pode ser que eu nunca tenha andado de avião, não é o meu caso, mas vamos dizer que fosse isso. Eu tenho medo de andar de avião. Mas o meu medo não é andar de avião. É aquilo que eu construí do que significa andar de avião. Porque, de verdade, se eu nunca andei de avião, eu não posso dizer que eu tenho medo de avião. Concordam? Então, é algo que eu ainda não experienciei, que está, assim, mais ou menos no plano da hipótese, ou da... Não é bem uma fantasia, mas uma coisa um pouco ilusória que eu construí, porque, de alguma forma, quando eu penso nessa situação, traz para mim um sentimento que eu identifico como medo. Mas, na verdade, pode ser que o meu medo não seja do avião, mas pode ser que eu tenha medo de morrer. E eu enxergue o avião como um meio de transporte mais suscetível a isso. Nossa, é muito mais fácil morrer de uma queda de um avião do que num carro.
Para alguns, isso pode parecer verdade. As estatísticas talvez não digam isso, né? Você quer falar, Adriana? Diga. Será que não seria mais fácil chamar esse medo que você denominou como imaginário, como um medo relacionado? Porque, por exemplo, você, logo no início, você fez a relação do medo imaginário com o medo de altura, mas depois você falou que o medo imaginário era aquele medo de circunstâncias que você não tinha vivenciado. Uhum. Aí eu fiquei um pouco em dúvida sobre esse seu conceito, mas a princípio, se eu colocar o medo imaginário como medo de altura, para quem tem medo de altura, ele não é nada imaginário, ele é muito concreto, a ponto da pessoa ela ficar paralisada e não conseguir se movimentar se ela achar que ela está ali na altura. Entende o que eu quero dizer? Então, será que a gente pode, em vez de chamar de medo imaginário, a gente chamar de um medo relacionado a alguma coisa que a gente, de repente, faz, denomina de algo, mas que a base, a sua origem é outra coisa? Será que seria Não vejo isso? problema nenhum de colocar dessa forma que você está trazendo, Adriana. Eu coloquei imaginário porque eu pensei num medo que ficasse muito no campo da mental, sabe? É aquele que você imagina numa construção mental sua, sabe? Porque, por exemplo, você pode afirmar que você tem medo de altura, mas às vezes o seu medo não é verdadeiramente da altura, mas é o medo de cair. Sim. Então, vamos dizer que você esteja, né? A Andresa não está aí agora, mas minha companheira de rapel. Você vai encarar o seu medo de altura, mas se você estiver com equipamentos de segurança, você o encara. Então, por quê? Porque de verdade você tinha um medo de cair. A partir do momento que você entende que você está seguro e que aquele equipamento todo não vai te colocar em risco de queda, o medo de altura fica secundário ou até deixa de existir. Isso por experiência própria, tá? Pode ser que isso não aconteça com todo mundo, mas até, pelo menos, o que eu experimentei foi isso. Achava que o meu medo era da altura, não, o medo era de cair, de me machucar. A partir do momento que você se sente segura, você até curte todo aquele, né, aquele momento diferenciado, né, da possibilidade desse esporte, né? Então, você pode fazer essa distinção, como você colocou. Para mim, não modifica muito, não. Mas talvez para alguns fique melhor. Você quer fazer a sua pergunta agora, Posso? Fred? Pode. Giane? Oi, não, tem a ver sim com isso. Então, dentro dessa questão que você colocou desse medo imaginário, como ele está relacionado com o que eu acho que vai acontecer, e como você colocou imaginário, porque eu não sei se vai acontecer, né? Eu tenho medo de avião porque eu tenho medo que ele vai cair, mas pode ser que ele não caia. Então, isso não está ligado muito a essa nossa ansiedade de ficar construindo o que pode acontecer antes de ter acontecido? Porque às vezes eu me pego nesse medo de uma situação que pode ser que nunca aconteça, né? E me paralisa, eu me ligando nessa ansiedade de ficar lá no futuro raciocinando sobre o que vai acontecer. Eu entendo de duas formas isso. Isso que você falou para mim também faz muito sentido, mas existe também uma construção que é um pouco deficitária dos nossos medos, que são que diz respeito à nossa ignorância de determinados assuntos. Porque, por exemplo, o medo de andar de avião. Pode ser que essa pessoa que tem medo de andar de avião, ela não tenha medo de altura. O que acontece com ela é que no entendimento que ela já construiu, do que ela já se informou, do que ela buscou entender dentro daquilo que ela estudou, para ela é inadmissível que um objeto
tão pesado quanto um avião consiga voar. E na falta de clareza desse entendimento disso, isso se transforma num medo que lhe traz insegurança. Então, é um risco. Poxa, se eu não confio, é tipo assim, né? Um navio. Poxa, como que um navio tão pesado flutua? São coisas que a gente não entende, né? Hoje, com tantos recursos que a gente tem, eu vou falar da área que eu menos domino, como que pode? Nós estamos aqui, ó, hoje, todos, cada um na sua casa, conseguindo visualizar tantos outros lares, conversando, todos ali interagindo. Eu não tenho ideia de como isso é feito. Eu sei que existe isso aqui, não é? É uma realidade. Eu não posso dizer, não, isso é impossível. Não, mas eu não sei como funciona. Então, às vezes, a minha ignorância de determinadas coisas constrói um medo, porque o meu conhecimento, o meu entendimento daquilo ainda não é suficiente para que eu consiga olhar de uma outra forma. Mas tem esse outro lado também que você trouxe, Jane, que é, sim, de eu estar já construindo lá na frente algo que fica só no campo da hipótese. Pode ser que, talvez isso aconteça, e se? Eu não sei. Por isso que eu coloquei nesse campo imaginário, porque fica mesmo no campo das ideias, né? Uma construção que eu estou fazendo, mas que não é ainda real. Antes do Fred fazer as perguntas, deixa eu só relembrar um recado que eu dei no início, que alguém pode ter chegado depois. Hoje, quem está fazendo as perguntas é o Frederico. Então, aqueles que quiserem mandar perguntas e não quiserem se identificar, mandem diretamente para ele, tá? Porque estão vindo perguntas para mim e eu estou repassando para ele. Mas mandem diretamente para Frederico, que é ele que vai fazer as perguntas hoje. Tá bom, gente? Eu posso fazer mais uma pergunta de um amigo que quer não fazer pergunta, ela quer falar em voz alta. A Marcela quer falar. Uhum. Pode? Pode. Jane, tira para mim a Marcela. Ela tem que se tirar. Marcela, eu escrevi aí, é porque eu fiquei aqui pensando, é que o medo, muitas vezes a gente fala que o medo serve para proteger, né? E aí a Roseli, pelo que eu entendi, disse que nem sempre esse medo, esse medo que a gente sente, ele é real, né? O objeto do medo, ele é real. Então, o medo, ele estaria presente de forma excessiva e desajustada. Eu fiquei meio confusa um pouco, porque, por exemplo, eu vou falar por mim. Sei que vocês não gostam que a gente se usa muito como exemplo, mas tanto para meu vivente, para todo lado de fora. Mas, por exemplo, eu tenho medo, eu tenho coragens absurdas e medos bobos. E isso me deixa muito confusa, apesar de que essa frase é uma frase clichê, mas que eu sempre me encaixo muito bem, eu me sinto confortável dentro dela, porque em momentos, eu me percebo em momentos que as pessoas estariam apavoradamente com medo, eu me percebo muito calma e tranquila, em coisas muito pequenas eu sinto muito medo mesmo. Hoje mesmo foi um dia que eu passei o dia inteiro com medo de algo que eu preciso fazer, aos olhos de muitas pessoas é muito pequenininha a decisão que eu teria que tomar. Eu já estive em momentos que eu deveria ter muito medo e simplesmente fui lá e fiz. Eu fico muito confusa em relação ao medo. Eu nunca sei se eu estou com medo, eu nunca sei se é um outro sentimento, eu sempre falo que eu estou com medo. Falar que eu estou com medo de fazer isso. Eu sempre uso a palavra medo nesses momentos de incerteza. Aí eu nunca sei classificar muito bem o que eu estou sentindo. Quando eu tenho um momento de incerteza, eu falo que eu estou com medo, porque eu não sei classificar. E aí eu fico nessa dúvida que eu escrevi aí. Era isso. Obrigada. Marcela, o medo, por ser uma emoção, ele vai dar origem, ou ele vai gerar diversos outros sentimentos. E cada um de nós
por termos vivenciado diferentes experiências, cada um de nós vai reagir a essa emoção do medo, esse medo primário, original, de uma certa forma. Então, aquilo que eu estava falando do conhecimento, do entendimento que a gente tem de determinadas coisas, é que vai dar uma noção para a gente de como a gente está. Quando você diz que determinadas coisas você tem muita coragem e para coisas menores você tem muito medo, você está mostrando aquilo que você já se qualificou e aquilo que você ainda tem que se aprimorar. Isso é fruto, é resultado das suas experiências, das coisas que você se permitiu vivenciar e que ao longo da sua jornada foi te trazendo essa qualificação, vamos dizer assim. Então, isso ocorre com todos, só que em graus diferentes e de maneiras diferenciadas. Por isso que para alguns é estranho determinadas pessoas, por exemplo, morrer de medo de uma barata. Enquanto outros encaram um leão. Então, fica assim muito diferenciado, né? Mas são experiências que nós nos oportunizamos ter e que nos diferencia justamente por isso. Mas medo é medo. E é uma construção nossa, uma construção que diz respeito à nossa vivência. E que ao longo do tempo nós vamos nos permitir os devidos ajustes. Então, se uma simples barata é capaz de me paralisar, esse medo ele está desfocado, distorcido, exagerado. Isso precisaria de uma análise mais profunda, de se buscar entender o que originou isso, porque o medo não é exatamente da barata, porque ela não oferece nenhum risco tão, vamos dizer assim, tão perigoso, né? Não te coloca em risco, por exemplo, de morte, mas te causa um sentimento que você precisa, se assim desejar, é lógico, né? Porque depende da sua vontade em querer conhecer melhor o porquê dessa emoção acerbada. E aí, se você tiver esse cuidado, essa atenção, você pode conseguir entender melhor isso. Mas isso que você relatou, Marcela, ocorre com todos nós, sem exceção. Nós temos, por exemplo, dificuldade em lidar com uma questão de uma doença simples, tipo assim, uma gripe me derruba. Mas, em compensação, se eu souber que eu tenho algo mais grave, eu me cuido numa boa. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, eu estou falando porque eu conheço. Uma gripinha, fica de cama. Mas se descobre que está com uma coisa mais séria, vai atrás de recursos de remédio, de tudo que o médico disser, está ali pronto para fazer. Então, é de cada um. É de cada um. Tá? Fala, Fred. Eu tenho duas perguntas relacionadas, né? A pergunta seria a seguinte: o medo tem relação com a ansiedade? Seria mesmo um tipo de medo? Então, ele relacionou a ansiedade com o medo. Vou ler de novo a pergunta: o medo tem relação com a ansiedade? Seria a mesma um tipo de medo? Então, eu busquei trazer separadamente essas formas de medo, porque o medo em si ele não é problema. O extremo do medo é que é o problema. E a gente pode chegar a esses extremos de diversas formas. A ansiedade, por exemplo, é tipo aquilo que a Jeane estava falando,
de você estar já se preocupando, já está sofrendo antecipadamente por algo que ainda não aconteceu e que pode ser que nem venha acontecer. É você deixar de estar no seu presente e já estar temendo o futuro que ainda não chegou. Entende? Então, a ansiedade é fruto de um medo de um futuro que é real por ser construção sua, mas que de verdade ainda não existe. Mentalmente falando, você já construiu isso em você. Então, você já está ansioso. Então, vamos pegar um exemplo assim. Eu estou com medo da entrevista que eu vou fazer para um emprego que vai acontecer a semana que vem. Então, hoje eu já estou sofrendo. Hoje eu já estou sofrendo porque eu não sei o que vai acontecer, se eu vou conseguir manter a calma, o que vai ser exigido de mim, se eu vou conseguir responder as questões que me foram colocadas, se eu vou ter, sei lá, uma boa aceitação daquele que está me entrevistando, e tudo mais que eu vou estar criando no meu mental. Isso ainda não aconteceu, mas o que eu consigo criar mentalmente para o meu corpo físico já existe. Essa é a questão. Porque pode não ter ocorrido ainda, mas eu já construí. E essa construção desse medo imaginário que ainda vai ocorrer vai acarretar essa ansiedade e várias outras questões, até fisicamente falando. Entende? Eu não ia falar agora disso, mas já que eu estou falando disso, a gente tende a ir para os dois extremos, né? Ou a gente sofre com medo de que algo que eu já vivenciei no passado volte a acontecer comigo. Então, no meu passado, eu tive uma situação de muita dor, de muito sofrimento, que, de certa forma, até me traumatizou. E, em função desse passado sofrido, eu trago para mim hoje um medo, que muitas vezes, por ser algo tão forte, tão intenso, consegue me trazer até uma falta de motivação para continuar vivenciando a minha vida, de forma até me levar a uma possível depressão. Entende? Então, esse passado, de certa forma, mal resolvido meu, que eu não consigo mudar, porque o que aconteceu já aconteceu, afeta o meu presente hoje, me causando ainda esse medo descompensado, e isso me pode levar a uma depressão. O outro extremo é aquele medo que eu, por escolha, busco construir ou construo nesse futuro que eu acredito que possa vir a acontecer. Então, é uma hipótese que pode acontecer. Eu vou me dar bem na entrevista. Nossa, eu vou fracassar. Eu não vou conseguir me sair bem. Então, eu já estou construindo esse futuro que ainda não aconteceu, então eu vivo num processo de ansiedade, com medo desse futuro, ou me possibilitando estar deprimido em função daquilo que eu vivenciei, que foi muito triste, que foi muito traumático, e que eu aí não consigo sair dessa situação, continuando com medo de que isso volte a acontecer. Então, são esses extremos. Na verdade, o que a gente mais faz hoje é não estar no presente. Esse presente, que é a única coisa que a gente tem de verdade, é o que a gente menos vivencia. Essa é a questão. Fala, Fred. Eu vou aproveitar a sua fala, porque temos uma pergunta assim. Alguns medos têm a ver com vidas passadas ou não? Eu acho que você já falou alguma coisa, né? E tem uma outra pergunta, mas
primeiro, se você quiser falar mais alguma coisa sobre essa, a gente espera, ou até, né? E a outra pergunta seria a seguinte: qual a diferença de fobia e medo na visão espírita? Porque é muito diferente para quem tem isso. Né? A questão das vidas passadas, se ele tem origem de vidas passadas, qual a diferença da fobia e medo na visão espírita? Ok. Eu não falei de vidas passadas, eu falei de fatos ocorridos num passado que pode ser nessa vida mesmo. Mas é lógico que se a gente está conversando de sentimentos que a gente traz, e principalmente de sentimentos que interferem no nosso vivenciar hoje, eles podem sim serem frutos de vivências de vidas passadas, com toda certeza. Nós estamos conversando dentro de um grupo que entende a reencarnação, e a gente sabe que o propósito maior da reencarnação é que a gente trabalhe essas nossas questões ainda não muito bem resolvidas, né? Essa é a proposta. A gente vem porque algumas coisas ficaram pendentes, né? Para esse aprendizado que todos nós estamos nos possibilitando. Aliás, a providência divina nos possibilita, né? E nós só temos que agradecer, porque o que a gente mais quer é se melhorar. Então, se a gente tem questões mal resolvidas, a reencarnação, ela é um caminho para isso. O medo é o nosso maior dificultador nisso, porque se nós temos como proposta numa reencarnação uma evolução, o medo, principalmente o medo, quando ele é exacerbado, ele nos paralisa, ele nos dificulta essa caminhada. Então, aquilo que a gente poderia estar realizando de uma forma mais leve, mais tranquila, o medo vem dificultar. Principalmente porque nós não buscamos compreender esse medo, esses sentimentos que nós acabamos nutrindo. Então, vidas passadas? Sim, com certeza. Com certeza, muitos medos são de vidas passadas. Agora, eu precisaria lembrar da minha vida passada para trabalhar esses meus medos? Não. Bastaria apenas que eu estivesse atento a esses sentimentos, ao que está hoje me atrapalhando, me impedindo de eu viver uma vida mais plena, uma vida mais completa. Isso seria o olhar que a gente deveria ter, né, para com essa questão. E posso falar? Pode. Obrigado. Tem uma pergunta assim, é uma pergunta-afirmação. Eu não entendo, eu não tenho medo de altura, mas não ando de avião. Me ajuda a compreender isso. Olha, isso aí você teria que procurar uma ajuda de um profissional, né? Um profissional mais especializado, um psicólogo, talvez, porque você teria que fazer uma terapia. Mas o que eu posso dizer é justamente aquilo. E existe, nesse olhar para com o avião, algo que não te dá segurança. Porque se não é a altura que ele fica, é a maneira como ele faz o seu trajeto. Porque o medo demonstra nossa insegurança frente a alguma coisa, né? Nós ficamos inseguros em fazer determinada coisa, e essa determinada coisa, às vezes, pode ser até uma coisa rotineira. Andar de avião, para quem nunca andou, só pode ser uma construção que nós nos permitimos fazer de algo que nós não entendemos muito bem. E pode até ser, sim, que esse medo de andar de avião tem alguma ligação com vidas passadas. Mas se a gente for pensar nisso, a gente vai achar que não tem solução, né? Mas tem solução. Mas qual a melhor forma de lidar? Eu não teria uma resposta. Agora, é questão de se querer entender o que
eu olhando para o avião me causa insegurança, já que não é a altura que ele está da Terra? O que poderia ser? Medo que ele exploda? É algo fechado. O lugar fechado. Então, isso aí que precisa se entender. O fato de eu estar lá em cima, eu me coloco em um risco tão grande. Eu, por exemplo, eu não gosto nem de pensar quando eu estou em avião que eu estou passando por cima do mar, de um oceano. Porque o meu medo, talvez seja até uma fobia, não sei, é com a água. Se falar que eu vou cair em terra, tá tudo bem, pode explodir, pode ser o que for. Mas se falar que eu vou cair dentro da água, a coisa pega, porque aí eu já tenho alguma coisa aí que eu não tratei ainda. Então a gente precisa investigar. Não tem uma resposta, né? Mas eu acho assim, por que não tentar? Né? Aí, quem sabe você vai ver que, poxa, para que eu tive esse medo esse tempo todo? Né? Entrei no avião, não senti nada, nem lembrei que eu estava tantos quantos metros que fica, sei lá, a altitude que fica. Mas é isso. Então, resposta, infelizmente, eu não tenho. Mas se você quer solucionar isso, você vai ter que começar a ficar mais atento a você mesmo. Aliás, lidar com nossos medos, uma das dicas que eu talvez fosse dar mais à frente, mas a gente pode estar falando disso ao longo da conversa, é isso. Ter esse olhar investigativo, ter esse olhar de querer descobrir o que está acontecendo. Espera aí, eu estou sentindo medo. Mas por quê? Da onde surgiu isso? O que eu penso quando esse medo surge? Para onde que o meu pensamento vai? O que eu construo quando esse medo chega? Aí a gente tem que ir pensando nisso, né? Posso? Só mais assim, teve uma pergunta que foi repetitiva, né? Alguns medos têm a ver com vidas passadas ou não, então acho que você já explicou. Se essa pessoa continuar com dúvida, pode perguntar no privado, né? E teve uma pergunta da Solange, que ela fala o seguinte: o medo pode nos trazer alguma sabedoria ou pode nos paralisar? Ela está perguntando isso? Isso. Ela escreveu assim: o medo pode nos trazer alguma sabedoria ou pode nos paralisar? As duas coisas, né? A sabedoria é porque toda vez que você é colocado em risco, você vai ter que buscar no raciocínio, na sua inteligência, uma maneira de sair dessa situação de risco, não é isso? Ah, peraí, eu estou preso num prédio que está pegando fogo, certo? Esse prédio está pegando fogo, eu descubro onde é que está, e aí eu vou ver quais são os caminhos que eu vou ter que seguir para sair fora desse perigo. Então, eu trabalhar com a minha inteligência, buscando aquilo que eu já ouvi falar, olha, quando tá... Gente, eu não sei nada disso, eu vou falar um monte de coisa errada, aí vocês me corrigem. Eu não sei se quando tá pegando fogo a gente pode usar elevador, eu acho que não. Então, aí eu já sei disso, peraí, tá pegando fogo nesse prédio, então não vou pro elevador, vou descer as escadas. Peraí, mas se eu descer as escadas, o fogo tá vindo de baixo para cima, então eu vou subir. Então são coisas que a gente vai ter que usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, e a sabedoria é esse treinamento nosso de exercitar nosso raciocínio, nossa inteligência, que ao longo de muito exercício a gente pode dizer que chega a ela, né? Porque sabedoria apenas na utilização do que o medo enquanto instinto nos traz é pouco. Mas como o nosso caminho, a nossa jornada é longa, eu posso dizer que sim. O medo pode sim nos paralisar, e isso é certo, né? Quem nunca, num susto que leva por alguma coisa, não consegue nem sair do lugar. Fica imóvel ali. Não, você tem que correr, eu tenho que fugir, não consigo nem uma coisa nem outra. Fica ali travado, né? É uma reação para aquele momento.
Dá para paralisar e dá para alcançar essa sabedoria depois de muita caminhada, né? Por aí. Eu tenho mais perguntas, mas você quer falar um pouco? Aí a gente para, segura só um pouquinho as Então, perguntas. o que eu estava trazendo até agora era só essa diferenciação, né, dos tipos de medo que nós precisamos identificar. Então, quando eu falei dos medos instintivos, são aqueles que a gente vai manter ainda, acredito eu, por muito tempo, porque eles nos são necessários. Eles nos são necessários para que a gente se resguarde, para que a gente se cuide, não é assim? Eu sei que determinada coisa não me faz bem, então eu vou ter o cuidado de evitar. Tipo agora, não é? Nós confinados em casa. Vamos sair? Vamos colocar máscara. Por quê? Porque eu tenho medo de pegar um vírus? Sim. Então, esse instinto de preservação, instinto de se manter vivo, isso eu acredito que a gente vai ter isso enquanto a gente tiver esse corpo físico. Talvez no futuro, quando a gente esteja num mundo muito mais avançado e a gente não tenha essa morte física, talvez a gente não precise se preocupar com isso. Mas isso é um assunto que eu não posso nem falar, porque está tão longe que a gente não precisa nem entrar nisso. Mas enquanto a gente tiver que vivenciar essa experiência terrena, a gente vai ter que cuidar desse corpo. E determinadas coisas a gente sabe que precisa fazer, não é? Eu não vou brincar com uma arma de fogo, principalmente se ela tiver, né, com bala. Eu tenho que ter medo. E não é só o medo, eu tenho que ter um respeito. Assim como eu falei que eu tenho que ter um respeito pelo mar, porque são coisas que eu não controlo. Então, se há uma coisa que eu preciso temer, é aquilo que foge ao meu controle. Não está no meu domínio. Eu não tenho como desrespeitar uma tempestade. Se eu me colocar em uma tempestade achando que eu vou curtir essa tempestade, eu estou me arriscando. Eu não estou cuidando, me preservando. Então, pode sim, uma situação de grande risco, um raio, qualquer coisa parecida. Então, esse medo instintivo, a gente vai mantê-lo por muito tempo. E esse medo, ele é saudável. Não tem nada de errado em sentir esse medo. Ele nos é útil e necessário. Quando eu falei do medo racional, esse é um medo que exige de nós essa atenção. Poxa, se eu já vivenciei uma experiência, essa experiência não foi boa, o que eu aprendi? Eu aprendi que não dá certo esse tipo, por exemplo, tem muita gente que tem umas brincadeiras que não são muito felizes, não é assim? Você vai fazer uma brincadeira e você percebe que você machucou o outro, você se machucou. Né? Vamos brincar com fogo? Não, não vamos brincar com fogo. Eu tenho controle sobre o fogo? Eu domino o fogo? Não, eu não domino. Então, eu preciso respeitar, entender os limites. Então, o medo entra aí, para me auxiliar a entender que nessa questão eu tenho que estar cuidadoso. É isso. Mas, como eu falei, hoje, o que mais nos atrapalha são esses medos que estão no nosso campo mental. Esses medos que nós estamos construindo. São medos que precisam ser melhor entendidos por nós. Porque se eu tenho medo de morrer, medo de falar em público, medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo, sei lá, gente, vão pensando aí, tem tantos medos, eu estou tentando lembrar. Medo de fracassar, medo de, sei lá, todos esses medos aí que eu falei e muitos outros.
todos esses medos, eu não estou dizendo que eles não sejam reais, que eles não sejam importantes, que eles não sejam... não devam ter a nossa atenção. Mas são medos que muitas vezes nós estamos escolhendo vivenciá-los antes mesmo deles existirem. Então, eu tenho medo de morrer. Se eu tenho medo de morrer, eu vou passar a ter também medo de viver? Porque se a minha vida inteira for pautada pelo meu medo de morrer, eu deixo de viver. Não é assim? Faz sentido? O tempo todo eu pensar numa morte que eu não sei quando vai acontecer? Aí eu não vivo porque eu temo a morte. Aí eu tenho que me expor, porque não tem como eu ficar me escondendo. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho tantas coisas que eu tenho que fazer. Ah, mas eu não gosto de me expor, eu tenho medo de me expor. Por quê? Porque eu tenho medo do julgamento, da crítica alheia. Eu temo isso. Mas se eu achar que, temendo isso, eu vou conseguir vivenciar a vida sem lidar com isso, eu não vou viver também. Porque o medo, ele deve existir para que a gente o enxergue, mas não para que a gente deixe que ele nos domine. A nossa vida é para ser vivenciada. O medo está ali, mostrando, olha, seria melhor que você procurasse um outro caminho, porque se você for atravessar essa ponte está quase caindo. Ah, não vai cair. Não vai cair, imagina. Por que ela vai cair? Não vai. Então, eu estou vendo que a ponte está prestes a cair. E aí eu nego essa sensação, essa emoção que me vem de que isso pode acontecer. Aí eu vou por um caminho inseguro. Então, eu não estou sendo racional com o medo que me chega e que me facilitaria o caminho. Agora, essas construções que a gente faz, na dependência do que o outro acha, do que o outro pensa, do que eu acredito que seria melhor, mas sem entender bem por quê, isso me atrapalha. Porque eu tenho medo de fracassar. Então, se eu tenho medo de fracassar, eu não faço mais nada. Eu não vou agir. Eu prefiro não agir do que tentar e errar. Mas por que eu não posso errar? Se eu estou aqui justamente para aprender. E eu aprendo errando. Não é assim? Se eu não sei tantas coisas, eu só vou aprender fazendo. E fazendo implica em erros também. A gente, às vezes, acha que pode evitar determinadas etapas dessa nossa evolução. Mas tudo precisa de um primeiro passo. Se eu ficar sem agir, eu não saio do lugar. E essa proposta que a gente tem daqui está de evoluir, ela não pode ser suspensa, ou esquecida, ou ignorada, simplesmente porque eu tenho medo. Ok, eu tenho medo, mas com medo, ainda com medo, eu posso agir. Ah, mas tem gente que tem um medo que é exacerbado, como fobias, né? E tantos outros nomes aí que existem. A gente já está falando de um medo patológico. Um medo patológico precisa de cuidados médicos, precisa de um acompanhamento, precisa de mais auxílio. Esse já é um caso além. Mas, ainda que eu esteja vivenciando isso, eu tenho que entender
que se eu estou vivenciando isso, é uma necessidade minha. Porque nada que chega para mim, para que eu vivencie, não tem utilidade. Tudo tem utilidade. Tudo que a vida traz para mim é para ser útil nesse meu processo de evolução. Eu estou vendo ali que tem uma pergunta falando sobre talentos. Na parábola dos talentos, o servo que enterrou o seu talento, quando ele foi prestar contas do seu talento, a justificativa que ele deu foi de que ele teve medo. Tive medo e enterrei o seu talento. Isso é o que a gente não pode fazer. Porque se eu tenho talento, e todos nós temos, cada um tem os seus, Deus nos ofertou diversos talentos e cada um deve utilizar o seu da maneira que puder, que entender ser melhor usar. Se eu os enterro, como que eu posso progredir? Como que eu posso avançar nessa minha proposta de crescimento? Entendem isso? Uhum. Deixa eu falar. Você falou de fobia, né? Que é um caso patológico, é um caso mais intenso, né? Que você poderia falar mais alguma coisa de fobia? Então, eu não entendo muito, mas a minha compreensão vai até ali só, tá? Assim, Tá bom. eu tenho um medo, esse medo, ele foge ao meu controle, ele é intenso e, por ser tão intenso, ele me impede de vivenciar a minha vida de uma maneira mais natural. Então, eu deixo de vivenciar algumas, vamos dizer que eu tenha, pegar eu mesma, né? Vamos dizer que eu não tenha só medo de água, eu tenho uma fobia. Então, se eu tenho uma fobia de água, eu vou deixar de fazer muitas coisas que estejam, muitas situações eu vou deixar de vivenciar em que envolvam esse fator água. Então, se eu sou convidada para ir num passeio em que tem uma cachoeira, aí eu não vou. Se eu vou num lugar que tem praia, eu evito ir. Se tem alguma coisa mais, um clube, um passeio, alguma coisa que tem um clube, entende que eu estou limitando a minha vida em função de algo que eu não sei lidar? Fobia é algo inexplicável. É algo que não tem uma explicação racional. Eu posso dizer que o meu medo de água é fruto de um quase afogamento. Ok, então eu já sei. Então, se eu quiser lidar com isso, eu vou tentar buscar aprender a lidar melhor com esse fator. Vou aprender a nadar, a relaxar melhor dentro d'água. Mas existem pessoas que têm fobia, medo, que é de uma maneira tão intensa que, por exemplo, quem tem medo, vamos dizer, de aranha, não pode ver uma foto de uma aranha. Isso é uma fobia. Não é o animal. Você não pode falar a palavra. Por quê? Porque isso arremete a alguma coisa que ela conscientemente não sabe explicar. Então, pode ser de vidas passadas? Sim, provavelmente é. Porque quando está tão assim... enraizado, às vezes a questão não é de agora. Pode ser até fruto de um medo compartilhado com o outro. Tipo assim, às vezes a gente assume o medo do outro. Medos que não são nossos passam a ser nossos. Pela convivência, pela educação que recebemos. Deixa eu ver se eu consigo dizer. Por exemplo,
se eu tenho medo de cachorro e eu venho a ter um filho, se esse meu medo de cachorro eu não sei lidar com ele, provavelmente eu vou passar esse medo de cachorro para um filho. Porque aquilo que eu demonstro, o outro, na maneira de ver o meu comportamento, vai sentir também. Alguns medos são até antes de eu nascer. Até no ventre da mãe, alguns medos que essa mãe tem, eu já posso nascer tendo esses medos. Então, a fobia é coisa que tem que ser tratada por especialistas. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, tudo isso. Pode falar, Adriana. Pelo exemplo que você deu, quando eu estava grávida, eu nunca tive medo de cachorro, nunca. E quando eu estava grávida da minha filha mais nova, eu não podia ver um cachorro pequeno, que eu me encolhia. Por eu não ter medo de cachorro, eu achava aquilo muito estranho, mas eu tinha palpitação, eu tinha tudo. Quando minha filha nasceu e teve mais idade para manifestar seus medos, ela tinha muito medo de cachorro. Então, aquilo que você está falando sobre medos, realmente podem vir de vidas passadas, porque depois também que eu ative, meu medo de cachorro acabou. Não que eu não tivesse, em razão dessa experiência, eu não tivesse adicionado em mim algumas coisas que eu tive de trabalhar, porque eu percebi racionalmente que aquele medo não era meu. Então, imagina, por um pouco de tempo que eu estive com uma pessoa que estava com medo, eu senti o resquício daquilo ali. Você imagina um filho que tem uma mãe ou um pai que tem pavor a alguma coisa, vendo o exemplo deles o tempo inteiro. Lógico que ele vai associar alguma coisa muito ruim e ele acabará tendo um medo que ele mesmo não sabe o porquê. Mas ele vai fazer essa associação e, por instinto, ele vai ter medo. Com certeza. Com certeza é esse o processo. Muitos dos nossos medos, eles foram criados na nossa infância. Por, não vou dizer educação inadequada, porque a gente educa enquanto pais, enquanto responsáveis, da melhor forma que a gente pode. Mas, às vezes, até sem ser intencionalmente, a gente acaba passando para os nossos filhos os nossos temores. E eles, por perceberem em nós esse medo, às vezes até os intensificam. E não vão encontrar justificativa, porque é na vivência do outro que eu estou me baseando. Por isso, às vezes, é tão complicado lidar com esses medos que a gente não sabe a origem, né? É mais complicado. Não que não tenha jeito, né? Desculpa. Eu vou precisar de fazer mais algumas perguntinhas. Posso? A gente tem algumas aqui. Posso? Vamos lá. Eu não estou vendo o horário aqui. Será que vocês me avisam que eu não tenho horário na minha tela? Eu vou fazer algumas perguntinhas. A gente tem algumas perguntas assim legais, né? Olha só. A Solange, ela perguntou o seguinte: medo imaginário poderia ser medo de escuro? Com certeza. Com certeza, porque quando você fala eu tenho medo de escuro, não é de escuro que você tem medo. Rapidinho, antes de você responder, Fred, ela fez duas perguntas, a Solange fez duas perguntas relacionadas ao escuro. Faça as duas de uma vez. Porque depois você vai fazer uma outra pergunta da Solange sobre medo de escuro também. Uma já foi respondida, que a sabedoria, que se o medo pode trazer alguma sabedoria ou nos paralisar, não é isso? A de baixo. A de baixo. O medo nos auxilia no momento de perigo? Pode fazer as duas juntas? Então, lá. Ela colocou o seguinte, ela falou se medo de escuro, né? E também perguntou o que você poderia dizer dos pais que colocam medo dos filhos, medo de escuro nos filhos. Ah, tá. Entendeu? Bom, vou responder primeiro a questão do medo imaginário com relação ao escuro. Quando a gente diz que a gente tem medo do escuro, na verdade não é do escuro que a gente tem medo.
A gente tem medo daquilo que a gente imagina que possa ter nesse escuro. Porque o escuro, por si só, não oferece perigo. O problema é essa construção que a gente... no escuro tem monstro, no escuro eu vou, sei lá, vou tropeçar, vou cair, vou me machucar, sei lá. Um monte de coisas eu posso construir dentro de um escuro, né? As coisas que eu não gostaria de estar me colocando à frente, eu posso dizer que no escuro existe, né? Então, eu não sei como que é um fantasma, eu falo, no escuro tem fantasma, no escuro tem um monstro, no escuro tem um monte de coisa que eu não gosto. Então, o medo não é do escuro. O medo é daquilo que eu acredito que o escuro traga, que exista nele, né? Um buraco, no escuro existe um buraco que eu vou cair e vou para uma outra dimensão, sei lá, aí eu vou viajar nessa escuridão, né? Mas aí teve a outra pergunta com relação, eu juro que eu esqueci. Os pais. Hã? Os pais que colocam medo do escuro. Sim, então. Os responsáveis pela educação de uma criança, eles têm que levar em conta que tudo aquilo que eles constroem, principalmente numa criança que confia, que tem a referência de segurança nos pais, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente emite uma colocação como no escuro tem monstro, sabe aquele negócio de bicho-papão? Tudo isso que a gente constrói traz para a criança uma insegurança, uma fragilidade que ela não precisa ter neste momento. Porque tudo que ela precisa é se sentir segura e protegida. Então, se o pai diz que existe bicho-papão, significa dizer que o bicho-papão está ali independente do pai e da mãe. E que o pai e a mãe não vão protegê-la. Porque se eles tivessem como proteger, eles seriam os primeiros a expulsá-los dali. Então, quando uma criança diz que está com medo de dormir no escuro, a gente não pode falar simplesmente não tem nada. Não, você tem que mostrar que não tem nada. É a hora que você vai mostrar que você tem como enfrentar esse medo. E aí, se ele percebe que você tem como enfrentar, ele acredita que ele também seja capaz de. Entende? Uhum. Então, essa construção de tentar educar nessa construção de medo é uma covardia para com a criança. No meu modo de entender, tá? Tá bom. Desculpa, tem outra perguntinha aqui. Pode? Pode. Eu gostaria de fazê-las. A Solange também perguntou, o medo nos auxilia no momento de perigo? Sim. Se vocês pararem para pensar numa situação que vocês viveram de medo, né? Vocês vão perceber que vocês ficaram mais atentos, mais espertos, mais rápidos. Um monte de coisas acontece no nosso corpo, organicamente falando, que nos dá uma condição de sair dessa situação com mais facilidade. O medo, enquanto emoção física, orgânica, ele sempre vai nos auxiliar. Porque é na hora que eu consigo, não vou falar assim, não, peraí, eu estou correndo perigo, aí eu vou, acho que eu vou para lá, não, eu vou para cá, pera, eu vou buscar não sei o quê. Não, o medo te faz agir rapidinho, coisa assim, de fração de segundos você decide o que você vai fazer e resolve, ou corre ou enfrenta, não é assim? Então, o medo sim te auxilia. Não é como você, não acontece assim, não, Adriana? O que acontece com você? Depende. Dependendo do medo, a gente fica, mesmo que não fique parada, a gente fica sem saber para onde ir, né? Depende da pessoa. Quando é risco, por exemplo, risco de vida,
você não pensa muito, não. Tem Principalmente se aquela você tiver na iminência de que algo vai acontecer, assim, são coisas muito rápidas, né? O organismo decide rápido o que vai fazer. Pode até não ser a melhor decisão, mas que resolve, né? Então, ajuda e tem muito. aquela bomba de adrenalina, né? E você se movimenta, né? Isso, verdade. A Marília perguntou o seguinte: e como trabalhar nesse presente para que o medo do passado não te bloqueie, não me bloqueie? Então, tudo depende do que você está desejando vivenciar. Porque se a situação que a gente está vivenciando, ela não nos é confortável, a gente vai precisar fazer mudanças, não é assim? Então, se eu tenho a lembrança de um passado que me traz hoje sentimentos não tão bons, eu já sei que eu vou ter que fazer mudanças. Que mudanças que eu vou fazer? É lógico que eu não vou mudar o que já aconteceu, porque o que aconteceu, aconteceu e é fato. Mas eu posso buscar numa interpretação do que aconteceu um ressignificar de tudo isso. Então, quando eu trago esse desejo de fazer uma nova leitura daquilo que me aconteceu, eu começo a construir um novo presente. Sabe aquela semente que você começa a plantar e ela vai começar a germinar para que eu possa ter um futuro colhendo essa nova semente. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que se dizem infelizes porque na infância os pais fizeram isso ou aquilo, ou os pais ou alguém, e que não são felizes ainda em função disso. Se eu continuar a ter o meu olhar só para esse passado, eu vou continuar construindo um futuro muito ligado, muito atrelado a esse passado, porque eu não estou expandindo o meu olhar para as coisas que a vida está me trazendo, as oportunidades que a vida me traz de fazer as mudanças. Então, isso é uma escolha minha. Se eu escolho continuar sofrendo por algo que eu já por algo que eu não posso mudar, mas que já teve o seu tempo, eu estou deixando de usufruir de tantas outras oportunidades, de tantas outras situações que poderiam me levar a um futuro muito diferente. Entendem? É uma questão de escolha, de boa vontade. Quando a gente vem, quando a gente reencarna, a gente vem com uma proposta de evolução, de crescer. Evoluir não é ficar parado. Evoluir é caminhar. Significa que eu tenho que caminhar sempre inteiro, impecavelmente bem? Não. Às vezes eu vou caminhar me arrastando, com dificuldades. Mas se eu tenho para comigo essa proposta de que eu quero crescer, ainda com os meus medos, eu vou continuar buscando esse crescimento. Porque se eu esperar não ter mais medo para crescer, para seguir, será que eu vou conseguir isso? Porque o medo faz parte dessa nossa existência. Principalmente porque eu não sei. Muita coisa eu não sei. E o medo, ele é fruto do nosso desconhecimento. O fruto é fruto dessa nossa ainda imaturidade espiritual. Então, se eu quero crescer, eu vou ter que vivenciar a minha vida buscando compreender melhor os meus medos e enfrentá-los.
Fala, Adriana. Como você falou que você está sem relógio aí, já são 9h15 e o Fred está precisando fazer algumas perguntas, Ixi, tá bom? É só para você passou ir um muito pouquinho mais, depressa. Passou muito depressa, né? não foi? Pessoal, Bom, eu acho que é melhor eu responder as perguntas do que eu falar mais e depois não conseguir responder, né? é legal, porque em cima disso que Ah. você estava falando, vem outra pergunta. Ela pergunta assim: como transformar o medo em nosso aliado? Se eu entender que o medo é apenas mais uma das ferramentas que o Pai, na sua bondade infinita, nos permitiu ter para que a gente caminhasse com mais segurança, com mais confiança, eu vou ter no medo um aliado. Ah, mas eu não quero ser uma pessoa medrosa. Mas quem disse que quem tem medo é medroso? Quem disse? Isso é um outro erro que a gente comete muito, e lembrando agora da parte da educação das crianças. A gente nunca deve falar para uma criança, quando ela deixa de fazer alguma coisa porque sentiu medo, que ela é medrosa. Porque naquela oportunidade ela não conseguiu fazer. Mas eu tenho que afirmar para ela que ela não conseguiu naquele momento, mas que ela é capaz de fazer tudo o que ela desejar. Porque essa é a verdade. Nós tivemos isso dito de diversas formas, principalmente pelo nosso Mestre Jesus, que nós somos capazes de fazer muita coisa, até muito mais do que ele fez. Nós só precisamos acreditar nisso. Então, a gente não precisa se apegar ao que o outro diz, ao que o outro acredita. Nós precisamos ouvir o que nós estamos precisando nos dar. Nós precisamos ter essa atenção para conosco e nos servir dessa atenção, para que a gente não perca de vista essa nossa proposta que é de evolução. Essa é a proposta. A nossa tarefa aqui é essa. Não quer dizer que eu vou me livrar de todos os meus medos e vou sair daqui perfeito. Não. Mas o que importa é que eu esteja atento neste caminho que eu estou seguindo, que é de a cada dia dar mais um passo. Agora, faz as perguntas, que eu fiquei preocupada. Tá, olha só. Tem uma outra pergunta aqui que fala o seguinte: tenho medo do que certas pessoas, de que certas pessoas me desejam mal. E tem uma delas que está frequentemente aparecendo em sonhos. Minha psicóloga já falou que eu deixo essa preocupação me dominar. Isso já chegou ao ponto de me bloquear para me concentrar, impedindo de me concentrar nas minhas coisas. Hoje acordei 5 da manhã assustada, como se tivesse pessoas me amedrontando. E essa pessoa também apareceu no meu sonho de novo. Eu tenho tanto medo que o obsessor fala que ele não precisa de fazer nada. Eu mesmo já faço o serviço. Ou seja, eu mesmo já faço o serviço de me tirar da estabilidade. Olha, eu gostaria de ter uma receitinha que a gente pudesse adotar para solucionar algumas questões. Mas se a gente voltar na palestra onde a gente ouviu sobre o poder da oração, e enxergando e entendendo essa oração como essa conexão com o Pai, essa proximidade com esse ser criador, a gente é capaz de transformar tudo que a gente desejar. Então, se eu não sei o que foi que eu fiz para estar sendo perseguido, sei lá por quem, não importa. Importa que se o outro acredita que eu seja devedor, que eu tenha para com o outro respeito de orar por ele, para que ele, assim como eu, se encontre e siga esse caminho de crescimento, que deseje prosseguir nesse crescer. Então, se eu começar a mudar o meu olhar para o outro,
em respeito a ele, por ele estar no seu momento, eu vou construir algo diferente, que talvez me traga, sim, um pouco mais de serenidade, um pouco mais de paz. Porque quando a gente busca esse olhar mais íntimo, esse olhar mais interno, a gente não pode se enganar achando que a gente vai ficar bem, que não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Estar em paz não é deixar de ter conflitos. Estar em paz é saber lidar com eles. Então, eu posso ter nos meus sonhos alguém que me persegue, ou até na minha vigília alguém que me persegue, não me importa. Mas eu posso escolher estar em paz e entender que cada um está no seu processo, no seu momento. E o que me cabe, já que eu não sei o que mais fazer, é orar para que isso tudo se resolva da melhor forma. Seria o que eu faria. Oba! Posso continuar perguntando? Pode. Essa aqui não é nem uma pergunta, eu acho que é mais uma fala mesmo, né? Mas assim, a Janine, ela falou o seguinte: o medo é um mix de sentimentos, cautela, valentia, reconhecer e vibrar quando supero, e quando são livramentos, agradecer a Deus. Praticamente uma afirmação, não é uma pergunta, né? Eu não teria muito mais que colocar Acrescentar. aí, não. Eu Legal, acho então que vamos. a colocação para mim está correta. O Legal, então. agradecimento, então, eu lembrei agora que... Gente, eu tô fugindo, né? Mas não era isso. Mas é que eu lembrei que alguém, numa palestra aí que eu vi, não sei, já faz um tempo, que foi comentado sobre o exemplo de Chico, né? Chico, quando ele desencarnou, quando ele chegou no plano espiritual, isso é fofoca, tá, gente? Não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, porque quem contou não ia inventar. Que quando Chico chegou no plano espiritual, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar no chão. E aí, todos aqueles querendo abraçá-lo, né? Porque ele foi recepcionado por só gente lá de cima, né? Meu amigo, meu irmão, o que você está fazendo ajoelhado? Ah, Chico, né? Daquele jeitinho dele, estou agradecendo. Estou agradecendo por tudo que eu pude vivenciar e aquele corpo que me serviu por todo esse tempo e me deixou realizar tudo que eu tinha que realizar. Então, agradecer acho que a melhor ferramenta que a gente pode estar utilizando quando a gente quer compreender melhor as coisas. Eu acho. Eu tenho mais duas Fugi um perguntinhas. pouco, né? Continua. Tem mais duas perguntinhas, posso? Vai. Faltam só essas duas. Vamos lá. Qual a consequência do medo para o hipocondríaco? É a primeira pergunta. Caramba. Olha, é complicado porque quando você fala que uma pessoa é hipocondríaca, já significa que ela tem em si um medo exacerbado de ficar doente, não é? Não é isso? De ficar se medicando, se automedicando. Eu acho assim, se eu não buscar confiar em algo que seja além de mim, se eu achar, sabe aquele negócio do controle? Eu tenho que estar controlando tudo. Então, eu vou tomar todos os medicamentos, porque se eu estiver tomando todos os medicamentos, eu vou impedir que qualquer tipo de doença me afete. Só que eu não sou só esse corpo físico. E o medicamento que eu tomo, talvez eu não esteja sendo tão bem instruído, já que eu estou tomando sem um raciocínio muito correto. Porque eu já estou tomando, talvez até sem uma orientação. Então, o que eu posso dizer é que a gente precisa trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa confiança nesse nosso Pai. Porque se eu tiver a confiança de que aquilo que eu não dou conta, Ele dá, que aquilo que eu não sei resolver, Ele resolve, eu não preciso ficar me enchendo de remédio. Eu não consigo pensar
em outra forma de imaginar essa situação. É eu acreditando, eu dando a oportunidade do Pai estar atuando na minha vida, na confiança de que Ele sabe o que é melhor para mim. E eu posso fazer mais uma perguntinha? É a última perguntinha que eu tenho. Existem pessoas que, mesmo com medo, sem controle, enfrentam uma situação. Exemplo, um surfista enfrenta uma onda enorme. Essas pessoas estão desvalorizando suas vidas? Quer que eu repita? Não. Eu só achei engraçado o exemplo, né? Porque eu sou muito temerosa, né, com o mar, e eu admiro demais um surfista. De verdade, se eu tivesse que fazer um pedido para uma próxima encarnação, ia ser esse. Porque eu tenho, assim, maior admiração. Eu acho que quando você faz algo com tanto prazer, com tanto amor, com tanto respeito, porque um surfista, ele respeita, em primeiro lugar, o mar. Porque ele não é uma pessoa que desconhece a força, o poder que o mar tem. Então, eu não consigo imaginar... esqueci como é que foi colocado na pergunta. Repete só um pouquinho para mim a pergunta. É só para eu usar as mesmas palavras. Fred, Não você dá tá tempo. mudo. Hã? Você tá mudo, Fred. Aí do mudo, Fred. Desculpa. Vou falar desde o início, tá? Existem pessoas que, mesmo com medo, sem controle, enfrentam uma situação. Exemplo, um surfista enfrenta uma onda enorme. Essas pessoas estão desvalorizando suas vidas, então? Olha, eu não acho que quem se atreve a fazer um esporte mais radical, não só o surf, está desafiando Deus. Eu acho assim, ele confia, ele tem essa realização e ele dá sentido àquilo que ele está fazendo. Então é muito complicado julgar, porque para a gente que tem alguns temores, quando a gente enxerga alguém se arriscando, fazendo um esporte radical, a gente condena. Mas eu acho que não cabe esse julgamento, porque a gente não sabe o que se passa no coração. Tem gente que só de fazer, de praticar isso, já se sente em contato mais íntimo com Deus. Um surfista, por exemplo, quando está surfando, ele não está desafiando uma onda grande, ele está se conectando com ela, ele está se unindo a ela, se integrando a ela. Então, não dá para a gente fazer essa comparação. Mas existem, sim, pessoas que fazem coisas se achando mais poderosas até do que o próprio Deus. Não é o caso do surfista. O exemplo aí eu acho que não encaixa. Então, a gente precisa ter uma certa cautela, assim, sabe? Se eu confio em Deus, eu não preciso desafiá-lo. Eu sei que ele vai estar comigo sempre. E se eu faço determinadas coisas, não é buscando desafiá-lo, mas buscar estar cada vez mais integrado a ele. É só. Não sei. Tem mais coisa? Não, perguntas, mas não. Fala, Adriana. Eu só gostaria de colocar uma coisa, porque eu concordo em gênero, número e grau com o que você acabou de falar. Mas a gente precisa lembrar que algumas pessoas, elas agem com irresponsabilidade. Então, por exemplo, existe o piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1, ele está ali usando de uma velocidade astronômica, mas ele tem toda uma estrutura para protegê-lo, né, nessa atividade que ele abraçou. O surfista, ele está ali na onda, mas ele tem a sua prancha, ele tem, tem todo um sistema, até um conhecimento para ele poder sair de determinadas experiências, né, nas ondas, eles vão aprendendo isso. Mas existem pessoas que elas fazem essas coisas porque estão, vou botar um exemplo muito raso, assim,
Por exemplo, os jovens que eles resolvem fazer racha. Fazer racha numa estrada que não é apropriada para isso, com carros que não são apropriados, eles estão sim arriscando a vida. E eles não deixam de ser, saindo um pouco da ideia do medo, mas eles não deixam de ser suicidas em razão disso. Aqueles suicidas que são inconscientes. Então, é só para a gente também, de repente, não sair aqui da sua palestra achando que o fato de eu estar me conectando, quer dizer, sim, eu preciso ter responsabilidade nas coisas que eu estou abraçando, né? Se eu sou um surfista, que eu comecei a aprender agora a ficar em cima da prancha, eu não vou pegar uma onda de 15 metros, porque se eu tivesse fazendo isso, eu estaria sendo irresponsável. Então, é só para ficar assim, na minha visão, bastante claro, que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E como você bem falou, dependendo do que eu estou pensando, estou desafiando o poder de Deus. Isso aí é um processo muito inconsciente de atitudes até suicidas nossas, porque nós não estamos compreendendo ainda a nossa própria mortalidade, né? Talvez. Uhum. Eu cheguei a falar mesmo dessa parte da importância do medo com essas limitações e com esse respeito que a gente precisa ter, principalmente com relação à vida, né? Não é isso? Que é a nossa maior dádiva, né? Tem mais alguma coisa? Perguntas acabaram. Muito obrigado. Que hora a gente está? 9h32. Não vai dar para fazer uma coisa. Gente, eu queria muito, mas eu acho que não vai dar certo, porque hoje eu fiquei o tempo todo com uma música na minha cabeça e eu fiquei pensando que talvez ela se encaixasse para o encerramento dessa palestra. Porque eu até pensei o seguinte, né? Tem aquela frase que a gente costuma falar, quem canta seus males espanta, e eu pensei, quem canta seus medos espanta. E tem uma música que eu gosto muito, que é do Gonzaguinha. Eu separei e eu queria colocar, mas eu não sei se vai dar certo. Então, se por acaso não der certo, a gente faz só uma oração e vocês depois escutam essa música, se vocês não lembrarem dela. Eu acho que todo mundo conhece, e se der certo aqui, eu queria que ela fosse a minha oração. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Não vou cantar para não estragar, tá? Hoje é
Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, mas tá sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida, é no homem, é no te inspirar. Nós podemos mais. Vamos lá fazer. Gente, ele vai cantar de novo, mas eu acho que a gente pode encerrar, né? Agradeço a todos vocês. Eu não vi o tempo passar. Espero que a gente tenha conversado coisas que tragam algum auxílio nessa nossa lida com os nossos medos. Que a gente confie um pouco mais nos nossos potenciais. Que a gente lembre sempre que a gente não está sozinho. E que depende da gente desejar fazer essas mudanças que a gente precisa para se sentir mais seguro, mais confiante e realizar aquilo que a gente se propõe. Então, que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre, nos fortalecendo a cada momento. Que assim seja.